Glória a Deus! Estamos chegando à última reflexão desta série de mensagens Refeição em Família. Nós separamos todo esse mês de maio para falar sobre este tema, porque é um momento onde as famílias estão reunidas em casa. Talvez surjam alguns problemas, alguns conflitos, algumas coisas que precisam ser tratadas em nossa mesa, em nossa casa. Você pode acompanhar todas as outras mensagens em nosso canal do YouTube e também em nosso site. Acesse lá, acompanhe, compartilhe, que eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você, assim como Deus está falando aos nossos corações esta manhã. Eu sei que neste tempo, no momento da refeição em família, depois de uma boa refeição, sempre fica uma boa louça suja para lavar. E aí é onde surgem algumas questões. Quem vai lavar? Quem vai lá resolver? Quem vai se dispor a este trabalho? E nós entendemos como que toda a família precisa colaborar. O fato é que, da mesma forma, na nossa vida em família, na nossa convivência, na nossa vivência ao redor da mesa em nosso lar, surgem algumas coisas que trazem sujeiras. Ficam, às vezes, uma louça suja que precisa ser tratada, que precisa ser limpa. Alguns conflitos que precisam ser resolvidos. Muitas vezes eles surgem por causa da falta de diálogo. Como que a falta de diálogo às vezes acumula uma louça suja em nossos corações. Pessoas que não expõem os seus sentimentos, que têm dificuldade de abrir o seu coração, ou por causa da reação das pessoas também, o distanciamento. Às vezes as pessoas estão em volta da mesa, mas mais conectadas com pessoas que estão do outro lado do mundo. E falta esse diálogo dentro de casa, no relacionamento entre os pais e os filhos. A falta de confiança do casal, a falta de segurança do filho com os pais, a falta de confiança dos pais com os filhos por causa daquilo que já foi feito, de erros que já aconteceu e aquilo foi se acumulando no coração, ou algo marcou o seu casamento, algo marcou a sua casa, algo trouxe uma sujeira enorme para o seu coração, uma traição, ou ciúmes, por falta do não cumprimento dos papéis. De pessoas que não estavam compreendendo qual o seu local, qual a sua função, qual o seu papel no lar, um para com o outro. A mulher de auxiliadora com o marido de amar a sua esposa como Cristo, de se entregar por ela, de abrir mão, antes, se preciso for, entregar a própria vida. De pais que se afastaram do ensino dos filhos e de filhos que não mais honram seus pais, mas o seu proceder é um proceder de desobediência, de desonestidade com a sua família. E muitas vezes, depois disso tudo, entra o egoísmo. Pense na sua casa como um momento de refeição em família, e como os conflitos que vão surgindo, vão ficando acumulados, muitas vezes como uma louça suja na cozinha. Como é ruim você chegar em casa e você encontrar com tudo isso depois de um dia de trabalho, depois de alguns momentos difíceis como esse que nós estamos passando, nós chegamos na cozinha e encontramos uma cozinha tão suja. Talvez é essa a sensação que muitas famílias estão vivendo, porque passam na sua casa e no coração desta família existe coisas sujas, conflitos que não foram resolvidos, manchas, coisas quebradas dentro dos corações, e nós precisamos lidar com essas coisas. Como está o seu momento de refeição em família? Como está o coração da sua família? Marido da sua esposa,
mulher do seu marido, pais dos seus filhos, filhos. Você tem olhado para os seus pais? Como está o coração deles? Às vezes nós passamos uma vida inteira pedindo, exigindo, entendendo qual a função dos pais, mas veja como os filhos precisam olhar com amor e se importar com os pais. Como está o coração de cada um deles? E muitas vezes o egoísmo tem causado uma grande separação dentro de casa, dentro de cada lar. Como está a sua família? Veja o que Tim Keller, no livro O Significado do Casamento, que ele escreveu junto com a sua esposa, Kate Keller, eles vão dizer: embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. É glorioso, porém difícil. É força e alegria ardente, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas que possa ser descrito como um conto de fadas que se realizou. De fato, não acontece como nos contos de fadas. Os problemas surgem. As dificuldades vêm à tona, os conflitos acontecem. E como nós estamos lidando com essa sujeira acumulada, com a louça suja e acumulada dos conflitos em nossa casa, por conta de todos os motivos que nós já falamos. Mas quando nós paramos para pensar em conflitos, surge uma pergunta: de onde surgem os conflitos? Como que eles acontecem? Deixa eu relembrar com vocês algo que nós falamos na segunda mensagem desta série. Vamos relembrar um pouquinho do que Paulo ele nos ensinou lá no capítulo 5 de sua carta aos Efésios. Ele vai dizer logo no primeiro versículo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se somos imitadores de Deus, nós somos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Aprendemos a nos sujeitar uns aos outros como Cristo fez. Mas veja como que isso também é um caminho inverso. Quando nós aprendemos que devemos nos sujeitar a Cristo e ao próximo, nosso coração é cheio do Espírito Santo e nós nos tornamos imitadores de Deus. É um ciclo o que Paulo ele está nos ensinando de como viver a nossa vida com a dignidade para a glória do Senhor, em como conduzir o nosso lar. E justamente com esses mesmos princípios, com essa mesma visão de sermos imitadores de Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, aprendendo a nos sujeitarmos a Cristo e ao próximo, nós devemos resolver os nossos conflitos. Eu quero pedir para você tomar novamente o texto bíblico em suas mãos. Nós vamos ler a carta de Tiago, capítulo 4, do versículo de 1 a 10. Ele vai tratar na mesma perspectiva, de certa forma, do que Paulo está ensinando desses princípios, mas de uma forma profunda, de uma forma muito mais prática também. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. O texto bíblico ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiel, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ou supomos que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes, e que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus.
Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Ilumine as nossas mentes, toque em nossos corações, para que possamos compreender a beleza e a profundidade dos seus ensinamentos e praticá-los. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer para você um pouquinho do contexto desta carta. Esta carta foi escrita por Tiago, o irmão de Jesus, que se converteu a Cristo depois da sua ressurreição. Quando Cristo Jesus, ele ainda estava entre nós, e ele apareceu para algumas pessoas, ele apareceu para Tiago também. Então Tiago passou a ser um discípulo, um servo do Senhor na evangelização, um forte companheiro, aliado da igreja. Essa carta pode ter sido escrita ali entre 44 e 62 depois de Cristo, que foi data também da morte de Tiago. Mas veja o contexto dessa carta. Um contexto de perseguições. Um contexto muito difícil, onde o povo de Deus, onde aqueles que se convertiam ao cristianismo, eles estavam se mudando, olhando para outras cidades, procurando um local para habitar em segurança, um contexto de pressão dentro dos seus compatriotas e também do Império Romano, um contexto de muitas crises. Essa carta foi escrita com o objetivo de ajustar o foco dessas pessoas que estavam vivendo neste momento de crise, neste momento difícil, e que precisavam voltar os seus olhos para Deus, para a viva esperança em Cristo Jesus. Mas de onde surgem tantos conflitos? Como deixamos acumular tanta sujeira em nossos corações? Essa é a grande pergunta que Tiago ele começa fazendo. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? E ele vai começar a trabalhar sobre como lidar com essa situação. E para lidarmos com os conflitos, para lavarmos a louça suja, precisamos primeiro entender a nossa motivação. Veja, no versículo 1, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? A pergunta de Tiago está intimamente ligada aos últimos versículos do capítulo anterior. Veja que a partir do versículo 13 do capítulo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago ele vai dizer aqui, está dizendo no capítulo 3, quem de vocês é sábio? Quem de vocês é inteligente quando vai lidar com conflitos, quando vai lidar com momentos difíceis? Você se diz sábio, inteligente, capaz de lidar com essas questões? Então demonstre com as suas ações. Demonstre com mansidão. Demonstre com sabedoria. Demonstre com um proceder digno a estas obras. Caso contrário, você não está fazendo isso. Se ao resolver conflitos, o seu coração está cheio de amarguras, o seu coração está cheio de sentimentos corruptos ou egoístas, olhando somente para você, você não está agindo dessa forma. Não se engane. Tiago ele vai dizer, não minta para você mesmo. Seja realista a respeito das suas motivações ao lidar com os conflitos e os problemas daquilo tudo que está acontecendo. E veja o versículo 15 do capítulo 3.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha que forte e confrontador que Tiago é aqui. Se ao lidar com conflitos, se ao lidar com a problemática da vida, nosso coração é cheio de amarguras, cheio de egoísmo, isto não é um pensamento do alto. Isso não é um pensamento que vem de Deus para as nossas vidas. Antes, é somente terreno. E ele vai dizer que é um pensamento irracional, é um pensamento animal. E chega a ser demoníaco. Não podemos ser ingênuos ao tratar sobre isso e saber que o inimigo, ele está trabalhando, ele está militando contra as famílias, ele está trabalhando. E onde há esses sentimentos, onde há este pensamento, aí a pia fica cheia de coisas ruins. O coração fica cheio de coisas ruins. E eu volto à pergunta: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Por que surgem os conflitos? Por causa da inveja, da amargura do coração, por causa do egoísmo. E de onde que isto procede, então? De um pensamento terreno, do inimigo que está trabalhando em nossas mentes, da nossa natureza carnal e pecaminosa, por causa da maldade do nosso coração, por causa do pecado que está em nossos corações. E por que surgem os conflitos? Veja como Tiago ele vai proceder no versículo 1. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E quando nós colocamos em paralelo tudo aquilo que o Tiago estava falando no capítulo 3, veja como que nós paramos para pensar sobre as nossas motivações. Por que nós não conseguimos resolver os conflitos? Por que nós não conseguimos resolver os problemas da nossa casa? Porque talvez o nosso coração está agindo desta forma, com motivações erradas. Pedimos para que as coisas possam ser resolvidas, mas pedimos mal, porque às vezes pedimos pensando somente em nós, não olhando para a nossa família. E deixa eu te falar algo, durante toda esta mensagem, não fique pensando no seu companheiro, ou pensando nos seus filhos, ou você, filho, pensando nos seus pais. Pense em você. Esta pregação é para você. Às vezes nós estamos aqui falando, você já está pensando, está sentado ao lado de sua esposa, ou você do seu marido, dizendo, tá vendo? Tá vendo? Você só pensa em você. Tá vendo o que ele está falando? Não, por favor, não faça isso. Tiago está falando de forma geral, mas alcançando individualmente cada pessoa. Alcançando cada pessoa para que essa carta foi endereçada. Para que o coração deles possam ser tratados em suas motivações, em lidar com os problemas que estavam surgindo por causa daquele ambiente difícil que eles estavam vivendo. Onde eles queriam construir, onde eles queriam fazer, mas eles tinham que lidar com os relacionamentos mais próximos e como eles poderiam fazer, construir. E às vezes eles olhavam somente para eles mesmos. Motivações erradas levam ao surgimento de conflitos, levam ao acúmulo de sujeira em nossos corações. Deixa eu te falar algo. Quando nós falamos sobre conflitos, existem 3 zonas de conflitos. A primeira é o que acontece de forma externa, o que acontece externamente. Ou seja, aquilo que as pessoas fazem com você.
E como você recebe e vai lidar com essas situações? E aí vem a segunda, a zona de conflito, que é interna em nossos corações. O que isto te causa? O que acontece em volta? O que isso causa na sua vida? Em como você vai responder a essas situações? E uma terceira zona de conflito é o que colocamos acima de nós. O que colocamos acima em nossos corações. A resposta da primeira pergunta e da segunda pergunta vai revelar o que está acima em seu coração. Como você recebe e como você responde aos conflitos. Será que com o coração cheio de amargura? Será que com um coração egoísta? Deixa eu te fazer duas perguntas que vão te fazer ajudar a pensar. A primeira é: o que você quer? Quando você lida com um conflito, com algo que está acumulando uma sujeira na sua família, o que de fato você quer ao resolver essa situação? Um benefício próprio? Ou você quer resolver o seu contexto familiar, olhando para o seu marido, olhando para a sua esposa, em como isso pode ser resolvido dentro do coração dele, dentro do seu coração também? Ou do que você sente falta? O que falta para você? Às vezes alguém em casa não está respondendo com o seu devido, exercendo o seu devido papel. E aí você utiliza isso de desculpa. Ah, mas porque eu fiz isso? Mas porque a minha mulher, ela não faz isso, isso e isso. Ou o contrário. Ah, eu sou assim porque os meus pais fazem isso, 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 eles não são presentes e por causa disso eu faço isso, isso e isso. O que você sente falta? Em como você responde a esta falta. É isso que Tiago está trabalhando aqui. Vejam as motivações de vocês a lidar com os conflitos. E de onde surge isso, se não do próprio coração de vocês? Deixa eu mudar um pouquinho esta pergunta. O que você sente tanta falta que te faz pecar? Do que você sente tanta falta que te faz a ter uma reação contrária a uma motivação que vem do alto? O que você sente tanta falta que te faz ter uma motivação terrena? Uma motivação carnal, somente conduzida pelos seus desejos, pelos seus interesses? Ou às vezes, como o diabo tem trabalhado em seu coração por causa dos conflitos que você tem enfrentado, a ter uma motivação que vai contra aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Ou o que você quer tanto que te faz pecar. O que você quer tanto do seu marido que te faz ter uma postura errada, uma motivação errada. O que você quer tanto dos seus pais que faz você se tornar um filho desobediente. Entende? A perspectiva do que Tiago está trabalhando aqui. Deixa eu fazer uso novamente do texto de Tim Keller e sua esposa. No livro O Significado do Casamento, ele vai dizer: o egoísmo é um problema que destrói muitos lares e que está presente em todas as casas. É um câncer no centro das relações e precisa ser tratado. Em sua descrição clássica do amor, em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Em como nós devemos proceder com a nossa motivação, contrária ao egoísmo, mas em amor, olhando para as pessoas que estão em nossa casa,
olhando para a união da família, olhando para os filhos, para você, para o seu marido, para a sua esposa, e agindo desta forma, de forma paciente, de forma branda. Um relacionamento que não arde em ciúmes por aquilo que ele conquistou, por aquilo que ele tem, porque você faz parte disso também. Ou não se ensoberbece, não se orgulha, porque eu faço isso dentro de casa e você não faz. Eu cuido disso, eu faço e você não colabora. Não se ensoberbece. Não se conduz de forma inconveniente. Não procura os seus interesses. Não olha somente para você. Não se ressente do mal. É dessa forma. Agindo em amor. Antes de resolver os conflitos, avalie as suas motivações. Como você está trabalhando essas questões? Coloque numa balança. Pense a respeito disso. Segundo lugar, como resolvemos os conflitos, lidamos com a louça suja, com comprometimento. Veja o versículo 4, o versículo 6. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com que nós estamos comprometidos? Desde o versículo 4, ele vai começar dizendo infiéis. Infiéis aqui são adúlteros. É como alguém que, tendo um compromisso com o seu companheiro, se une a outro. É isso que Tiago está dizendo aqui. Infiéis, adúlteros, se vocês não têm como, vocês têm um compromisso com Deus, mas dentro do coração de vocês, aquilo que permeia, aquilo que traz à tona quando você resolve os conflitos ou que está em seu coração, se parece mais com este sistema, com este mundo. Ou você tem um compromisso com Deus, ou você tem um compromisso com esse sistema. E ele vai se chamar amigos do mundo e inimigos de Deus. É como um marido que não permite que a sua esposa tenha um outro relacionamento, que não admite a infidelidade conjugal. Não dá. Se você está comprometido com algo, você precisa se dedicar a isto com todo o seu coração. Caso contrário, você vai estar sendo infiel. Nós que éramos comprometidos com este mundo, com este sistema. Deus, ele nos resgatou, nós nos comprometemos com ele. Mas existe uma jornada, existe uma carreira que nós estamos lutando e vivendo. E dia após dia, esse comprometimento precisa ser reafirmado. E como muitas vezes nós nos desviamos deste compromisso. E o que o Tiago está fazendo é trazendo essas pessoas, fazendo com que essas pessoas possam refletir em seu comprometimento com as coisas do alto, em seu comprometimento com o Senhor. E a grande pergunta aqui é: com o que vocês estão se comprometendo? O comprometimento com Deus ou com o mundo, com esse sistema, vai dizer muito sobre como estamos comprometidos com o próximo. O seu comprometimento com os valores do alto, com o que Deus tem te ensinado, ou o seu comprometimento com os valores terrenos, vai demonstrar em como você é comprometido no seu lar, em como você lida com as diversas situações na sua casa. Ou somos comprometidos com os padrões do reino de Deus, ou somos comprometidos com o nosso orgulho. E o nosso orgulho nos impede de lavar a louça suja, de resolver os conflitos com graça, com amor, com humildade.
Nosso orgulho nos impede de trabalhar com uma motivação correta. O orgulho, ele entra em nossos corações porque passamos a nos medir pelos padrões terrenos. O orgulho, ele entra em nossa família porque o que passa a ditar a nossa casa são os padrões deste mundo, onde cada um quer ser mais do que o outro, onde cada um quer os benefícios daquilo que faz somente para si mesmo, um mundo onde cada um está cada vez voltados para si mesmo. E esses valores entram em nossos corações através do orgulho e entram em nossas famílias também. Tiago, ele se volta para as Escrituras. Veja o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Na primeira afirmação dele, nós não podemos dizer ao certo que Tiago faz qual a referência no Antigo Testamento. Mas quando ele fala sobre como Deus ele trata as nossas vidas, ele usa a palavra aqui ciúmes, nós lembramos do texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, a respeito de um Deus zeloso. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. E a mesma palavra é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, o que o Tiago está dizendo será que o Espírito que habita em vós não é um Espírito zeloso? Ou ele permite que vocês se comprometam? Ou ele permite que vocês sejam infiéis? Não. Deus é um Deus zeloso para com seus filhos, um Deus que ama, um Deus que exorta, um Deus que não permite que nós possamos viver guiados com os padrões deste mundo, mas que possamos nos voltar para Ele em comprometimento. Tiago, ele se volta mais uma vez para a Escritura, usando Provérbios capítulo 3, versículo 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Lembrando da forma que Deus ele trata. Pessoas orgulhosas são comprometidas com o mundo, pois sabem que não é Deus, mas o mundo que satisfaz o seu orgulho. Pessoas guiadas, comprometidas com os padrões desse sistema, não são comprometidas com o Senhor, porque sabem que Deus não irá satisfazer os seus anseios maldosos e egoístas. Mas antes, esse sistema, o mundo, sim. Com que você está comprometido? Quais os valores que você está comprometendo a sua família? Resolva os conflitos sendo comprometido com Deus através da graça de Jesus que nos alcançou. Olhe para Ele. Veja como Cristo se comprometeu com as nossas vidas e se entregou e pagou o preço dos nossos pecados, morreu a nossa morte, nos deu a sua vida. Quer ter um exemplo para lidar com o seu relacionamento em casa, com os seus relacionamentos? Olhe para Cristo. Como ele se comprometeu em amor. Se comprometa a resolver os conflitos, a lavar a louça suja, a deixar tudo organizado e limpo no seu lar em amor. Em terceiro lugar, precisamos de uma submissão a Deus para lavar a louça suja. Resolver os nossos conflitos em casa, precisamos estar submetidos a Deus. Versículos 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará.
Veja como que Tiago ele está sendo didático ao lembrar texto, fazer uso das Escrituras no Antigo Testamento, colocando placas no caminho para que essas pessoas possam ser conduzidas a um relacionamento com Deus que vai fazer com que eles possam ser comprometidos com Deus e sondar as suas motivações. Placas ao longo da estrada orientam o viajante sobre como chegar ao destino em segurança. Tiago nos oferece várias placas que são de grande ajuda ao viajante pela estrada da vida. Veja a primeira placa, como se fosse uma grande placa. E ele vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus. A placa da submissão, como aquela placa que está no meio da estrada, em cima da trajetória da nossa vida, em como devemos viver em submissão a Deus. Sujeitai-vos é submeter, é obedecer, mas de forma voluntária. É como um voluntário que se coloca ao lado de alguém para servir, para obedecer. Lembra da oração que Jesus nos ensinou lá no versículo 10 do capítulo 6 de Mateus? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É alguém que entende o reino de Deus. Qual o seu lugar no reino? E ele diz: cumpra a sua vontade em minha vida, em minha casa, no meu proceder, nas minhas motivações, no meu comprometimento. Faça o teu querer, Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. O que ele está dizendo aqui é que a nossa obediência, é que a nossa sujeição a Deus se opõe aos padrões desse mundo, aos padrões deste inimigo, e ele não pode resistir. E ele não pode resistir, ele não pode vencer. Porque em Cristo Jesus, em seu reino, nós somos mais que vencedores. Mas quando nós entendemos e vivemos esses padrões, os padrões do reino de Deus. Segunda placa que ele coloca aqui é a placa da preparação, no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, na sua família. Às vezes você olha para a sua casa e diz: tem muita coisa suja na minha casa. Tem muitas questões que não foram resolvidas, tem muitas mágoas, tem muitos pratos quebrados, tem muita louça suja. Você não está sozinho. Cristo Jesus nos alcançou e Ele se chegou a nós. Se chegue a Ele em submissão, em sujeição, e Ele se chegará a você, caminhando com você. Deus quer que nos aproximemos dele com arrependimento sincero, fé e obediência. É desta forma. Eu lembro do Salmo 24, que nós lemos aqui no comecinho, versículo 3 e 4, o salmista faz uma pergunta e a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração? Uma preparação de estar diante do Senhor, de reconhecer as nossas motivações erradas, de pedir perdão pelo nosso egoísmo, pedir: ó Deus, me dá sabedoria, me dá graça, para que eu possa lidar com essas questões. A submissão a Deus, que trabalha em nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Terceira placa, o arrependimento. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago, ele está fazendo uso de um texto, de uma convocação como de um profeta convocando o seu povo para o arrependimento. E arrependimento e tristeza caminham juntos. Quando nós nos deparamos com as nossas motivações, com aquilo que nós queremos da nossa casa, com aquilo que nós queremos com a nossa esposa, os nossos filhos, enxergamos que erramos, o nosso coração é tomado por esse arrependimento, tomado por um pesar, por uma dor, de dizer: não é assim, as coisas não podem ser assim. E veja o que Davi ele vai dizer no Salmo 6, versículo 6, estou cansado de tanto gemer.
Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas a lago. Tamanha tristeza por causa do seu pecado, daquilo que ele cometeu com a sua casa, tamanha angústia e tristeza que estava no coração dele. Era dessa forma que ele se apresentava diante do Senhor. Submissão a Deus requer arrependimento. Arrependimento do seu proceder. Antes de você resolver o seu conflito com a sua esposa, ou com o seu marido, com os seus filhos, arrependa-se dos seus pecados, dos seus erros. Caso contrário, eles vão persistir sempre. Arrependa-se. Reconheça os seus pecados, as suas falhas. Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Quarta placa, humildade. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós temos aqui dois aspectos da humildade. Daquele homem, daquela mulher que age com humildade para com Deus. Se submete à vontade do Senhor. E só assim nós podemos aprender a nos sujeitarmos uns aos outros em humildade. Alguém que não é humilde com o Senhor, alguém que é rebelde, altivo em relação à vontade de Deus, aos padrões do reino de Deus, dificilmente vai agir com humildade em relação ao próximo ou com seus afazeres. Salmo 149, versículo 9. Porque o Senhor se alegra do seu povo e de salvação adorna os humildes. Veja que maravilha. A recompensa desse proceder em nossas vidas. Esta promessa para as nossas vidas quando andamos em humildade para com o Senhor. E isso reflete o nosso relacionamento para com o próximo. Qual o caminho para lavar a louça suja e lidar com os conflitos em casa? Uma submissão a Deus. Uma preparação do seu relacionamento com Deus. Um arrependimento em relação aos seus pecados. E agir com humildade. E aí, você vai conseguir sondar suas motivações. Rever o seu compromisso com o Senhor, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido. Quantas famílias estão acumulando louça suja, resultado dos conflitos, das problemáticas que estão vivendo dia após dia. Quantas famílias que estão se desconectando de um relacionamento com Deus e de um relacionamento familiar por causa das motivações que, quando perguntam de onde vêm as guerras, as brigas, os conflitos, se não de um coração distante de Deus. Se volte para o Senhor. Peça perdão a Deus. Presente a sua família, peça para que você possa agir com sabedoria e graça na condução do seu lar. Eu quero deixar algumas perguntas para você refletir e praticar. Quais são as motivações, as suas motivações diante dos conflitos? Talvez você já está pensando o que você tem que resolver. O que está causando sujeira na sua casa, acumulando sujeira na sua casa? Mas qual a motivação do seu coração? Em amor ou em egoísmo? Pense um pouco. Coloque as suas motivações diante do Senhor. Com que ou os quais padrões você está se comprometendo? O que dita os valores da sua casa? Qual é o seu compromisso com os valores do alto? Com aquilo que Deus tem nos ensinado? Ou com os valores desse sistema, olhando para você mesmo? Avalie um pouco o seu comprometimento com o Senhor. Como está a sua relação com Deus? Às vezes, marido, tem tempo que você não ora. Tem tempo que você não ora pelo seu filho, pela sua esposa, ou com o seu filho, com a sua esposa. Tem tempo, esposa, que você não abre o seu coração diante do Senhor. As suas amarguras com o seu marido, erros que foram cometidos há tantos anos, que está aí guardado em seu coração ainda.
está dentro de você corroendo? Como está o seu relacionamento com Deus? Se coloque diante do Senhor. Apresente o seu coração, você filho, magoado com seu pai, por conta dos erros que cometeu, por conta dessas motivações, por conta da falta de comprometimento. Mas há quanto tempo, filho, você não tem buscado ao Senhor e você sente que o relacionamento com seus pais está distante? Quanto tempo, família, você não tem separado um tempo de busca, de chegar na presença de Deus? Faça isso neste momento. Junte a sua família. Se tem tempo que você não ora em família, faça isso agora. Chame a sua esposa para um momento de oração, seu marido, seus filhos. Ou se você está sozinho neste momento, talvez você é a única pessoa que está ouvindo esta mensagem, tire um tempo de oração pela sua família, apresentando ela diante do Senhor. Obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado por esta série de mensagens que tanto falou aos nossos corações, Pai. Mexeu com as nossas vidas e que continue pela ação do Teu Santo Espírito a trabalhar em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, que possamos, ó Deus, resolver os conflitos no lar, as mágoas que estão acumuladas, os ciúmes que está guardado, o egoísmo que se acumula dentro do lar, que em nome de Jesus, o seu amor, a sua graça possa ir de encontro a cada família, a cada lar, a cada pai, a cada filho, cada esposa, para que eles possam, ó Deus, lidar com essas questões segundo os seus valores, olhando, Deus, para a motivação correta, comprometidos com o Senhor, se submetendo a Cristo Jesus, submetendo a sua casa a Deus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do nosso Santo Espírito esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Lembre-se de orar pela vida do reverendo Juscelino, ele conta com as nossas orações, e também em prol do Pensando Alto, Pensando no Próximo. Participe